Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Movimento Pervenire. Se você está chegando agora, eu peço que assista este vídeo até o final para avaliar o conteúdo, e então deixar os seus comentários, deixar o seu like e se inscrever se fizer sentido. E se você já acompanha aqui, já sabe o tipo de conteúdo que eu trago e que faz sentido para você, deixe seu like, que isso contribui para a disseminação dessa sabedoria. Esse canal é sobre transformação e evolução de todos os pilares do ser humano. E eu falo aqui em outros vídeos sobre os 5 pilares, já reforcei em vários vídeos. Os 5 pilares que sustentam a nossa vida, sendo físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. Eu dediquei um capítulo do livro que eu finalizei há pouco e que estou nos trâmites aí para divulgação, dedicado aos pilares, ao entendimento dos pilares, para então linkar com as chaves que influenciam diretamente a transformação e a evolução desses pilares, tornando você uma pessoa inabalável. Falando ali dos pilares, eu vou dar alguns exemplos da aplicação que eu fiz em minha vida, para ficar mais fácil trazer aqui para uma realidade, vocês entenderem quais são essas práticas diárias que podem ser feitas, né, alguns exemplos, e que podem assim trazer uma evolução tão grande dentro da sua vida. Falando ali um pouquinho sobre o pilar físico, que é o primeiro pilar, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz, que é Acorde Cedo e Tome Sua Dose, uma referência ali para os principais hormônios que podem contribuir com a nossa vida, com o nosso dia. Eu tenho ali uma rotina que influencia diretamente a minha parte física, o meu pilar físico. Então tem coisas que são óbvias, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde, do nosso condicionamento físico, e não só isso influencia este pilar, como eu sempre cito, que um pilar acaba influenciando o outro. A amarração desses pilares é o que vai trazer uma base, ou seja, uma sustentação sólida para que você tenha uma vida harmoniosa, abundante e próspera em todos os sentidos. Então, na parte física, eu inicio o meu dia ali, eu mudei um pouquinho minha rotina, então eu acordo mais cedo do que eu acordava antes, já faz algum tempo. Na maioria dos dias, né, eu não vou dizer que eu prezo a questão de sono, então se acontecer um imprevisto, eu fui dormir muito tarde, eu vou fazer algumas compensações, né, não é extremamente rígido, mas falando de rotina, ou seja, o que acontece na maior parte do tempo. Eu acordo ali em torno entre 5 e até 6 horas, dependendo do horário que eu fui dormir, 5, 5 e meia até 6 horas, e eu tenho alguns hábitos que podem revezar ali durante a semana, então nem sempre eu vou tomar as mesmas coisas todos os dias, mas eu oscilo entre tomar uma água com limão, tomar uma água com própolis, por exemplo, é bem divulgado aí na internet, nos vídeos, como aqueles shots de imunidade, né? Então eu tomo ali com açafrão também. Por que eu falo que acaba oscilando um pouco? Eu não tomo a mesma coisa todos os dias. Eu vou fazendo, revezando para que isso seja assimilado no organismo e não seja algo simplesmente viciante. Viciante no sentido de, eu só tomo aquilo todos os dias. Também porque podem ter efeitos colaterais, né? A ingestão, por exemplo, de uma quantidade muito grande de limão para alguns organismos podem influenciar no emagrecimento. É algo que não é comprovado, digamos assim, mas na prática muitas pessoas declaram isso, que quando usam continuamente acabam emagrecendo. Então eu acabo tendo esse revezamento. Eu ingiro algumas frutas ainda no período da manhã, tenho ali um café da manhã mais regrado, né, evitando outros tipos de gorduras que podem ser prejudiciais, né? Eu como algumas castanhas, então seja mais uma gordura boa para o organismo para iniciar o dia. Tomo uma xícara de café pequena, para também não ter um excesso logo no início. Tomo bastante água. Além disso, eu faço alguns exercícios físicos de forma mais básica. Por que eu digo de forma mais básica? Eu não vou para academia, por exemplo, ou eu faço uma caminhada longa. Eu faço alguns exercícios funcionais, aqui na minha casa mesmo. Preferencialmente, eu faço isso se tiver um dia ensolarado, exposto ao sol, então eu faço no quintal da minha casa aqui. E são exercícios que trabalham mais o core do corpo, mais o fortalecimento das articulações
E isso ajuda muito, em especial porque eu trabalho a maior parte do tempo sentado. Trabalho com tecnologia e acabo trabalhando com o computador e sentado. Trabalho também um pouco de exercícios de impulsão, então isso para ajudar um pouco, tanto na circulação, faço alongamentos também. Ou seja, eu dou uma primeira carga, digamos assim, ao meu corpo, ali no período da manhã, para estimular ele, a circulação, e estimular também um hormônio para que eu tenha essa sensação de energia pós-exercício. Além disso, ainda no pilar físico, né, eu faço ali, não todos os dias, mas em boa parte deles, um banho mais fresco ali, digamos assim, né? Eu não vou colocar como banho gelado, até explico isso em um outro vídeo, porque eu não vou esfriar a água, né? Eu vou pegar ela natural da forma com que ela vem. Então, isso relacionado ao pilar físico ali no período da manhã. Minhas refeições, na maior parte da semana, são refeições saudáveis, então eu procuro me alimentar sempre com salada, com uma carne mais magra. A gente evita muito aqui em casa frituras, então são carnes mais grelhadas. A ingestão maior são de peixes e de frango, e depois vem carne bovina e carne suína. Não tem uma restrição, mas é até uma preferência nossa. Salada e legumes também. Então, em nível alimentação e exercícios ligado ao pilar físico, é essa a minha rotina. E houve uma transformação muito grande, eu tenho muito mais disposição, muito mais energia. Depois que eu fiz as modificações, eu era um pouco mais desregrado há algum tempo atrás, já faz um tempo que eu sigo essas rotinas. E esses pontos de modificação trouxeram uma grande vantagem durante o meu dia. Eu consigo ter mais foco, eu consigo ter menos, eu tenho menos sonolência, em especial, menos sonolência ali após o almoço, frente ao fato da digestão não ser em cima de algo pesado. Ainda tendo uma parte no pilar físico, e claro, sempre influencia nos outros pilares, a questão do sono também eu tento manter bem regrado, tendo ali um mínimo de 7 horas de sono diária, salvo algum imprevisto, eu me mantenho dessa forma. Indo para o pilar emocional, então já puxando um gancho dos exercícios, influenciam diretamente no pilar emocional também, porque com o trabalho desses hormônios, você fica mais suscetível a boas energias, digamos assim, e alivia o estresse. Então isso já contribui na questão emocional. Além disso, eu trabalho muito a inteligência emocional. Então, como lidar com os cenários durante o dia, a gente acaba tendo muitas conversas, não só eu com minha esposa, eu leio muito sobre gestão emocional para o meu trabalho, eu tento não puxar cargas dentro do trabalho, trazendo para um pessoal. Então, por mais que eu fique um pouco estressado, saia um pouquinho do eixo com algum problema que eu possa ter no trabalho, eu procuro rapidamente contornar isso, elaborar isso, para que eu volte ao meu eixo e não tenha outros resultados. Saindo então do emocional, indo para o familiar, eu tenho alguns pontos que eu mantenho todos os dias durante a semana e reforço nos fins de semana. Eu sempre comento aqui. Então, por exemplo, eu almoço todos os dias junto com a minha família, junto com a minha esposa, junto com a minha filha. Passo esse tempo com uma atenção mais dedicada a eles. Ali no período da manhã, quando eles estão com a rotina bem sincronizada minha, quando não acontecem imprevistos, eu procuro estar junto para acordar a minha filha junto com a minha esposa e ficar ali alguns minutos com ela antes de entrar no trabalho. Então, conseguir também dar algo para comer para ela, estar presente no café da manhã. E o mesmo ocorre quando eu saio do trabalho. Então, se ela ainda não tomou banho, eu participo do banho ou das trocas, a gente conversa bastante, a gente brinca, eu participo do jantar junto a eles, então a ela e a minha esposa, e nós vamos normalmente sincronizados ali também dormir, né? Colocar ela no berço para dormir no quarto dela e depois irmos dormir no nosso quarto, eu e minha esposa. Então, pilar emocional, mais ou menos nessa linha. Aos fins de semana a gente sempre procura fazer algo juntos, então eu não tenho uma rotina mais individual no fim de semana. Poucas são as coisas que nós fazemos separados, então raramente isso acontece. Então é bem firme esse pilar
também aos fins de semana ali. A gente sempre procura alguma diversão saudável e equilibrada que nós possamos fazer juntos. Seguindo no pilar espiritual, aqui eu gosto de frisar sempre, antes de adentrar nas minhas práticas, que quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade. Então eu não tenho nenhum preconceito religioso e nenhum favoritismo. Então eu não vou falar em nenhum momento sobre religião, sobre um dogma específico. Eu vou falar sempre sobre conexão com algo superior. Denomine da forma que você entender. Tem uma frase bem interessante dos Rosa Cruzes, que eu acho legal, a frase em si, que é: Deus de meu coração, Deus de minha compreensão. E é isso que tem que ser. Essa força maior tem que ser o que está no seu coração, o que você compreende, e não algo imposto, algo que você tem que seguir atrás porque uma outra pessoa está falando. Eu acho que o papel, aqui é uma opinião minha, o papel da religião ele é muito interessante, pois ele pode servir como um guia para as pessoas, ajuda muito, e você tem aquela comunhão, aquela egrégora de poder, estar num local partilhando das mesmas intenções com outras pessoas e podendo assim também ajudá-las, não só absorver, como também ajudá-las. Então isso é muito interessante na comunidade religiosa. Mas voltando aqui para as práticas espirituais, eu vinculo muito a esses momentos, no período da manhã que eu tenho ali, além dos exercícios, da alimentação, eu tiro um momento todos os dias para meditação e reflexão. Então, normalmente são em torno de 15 a 20 minutos, eu só estendo isso quando eu vejo que eu preciso mesmo, quando eu estou com algo um pouquinho mais ali entranhado, que eu preciso elaborar melhor. Mas normalmente de 15 a 20 minutos diário. É uma meditação simples, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre meditação, então eu também não estou defendendo nenhuma linha específica. É mais no entendimento de se sentar de forma adequada, silenciosa e organizar os seus pensamentos e conseguir ter uma conexão com algo superior, olhar para dentro de si, pois nós temos a chave dentro de nós mesmos, e poder dessa conexão absorver, poder se sentir melhor, digamos assim, né? Acho que a palavra que melhor cabe aqui no nível de reconexão é você poder se sentir leve, você poder estar presente e não ter ansiedade, não se preocupar com coisas futuras ou se preocupar com o passado, simplesmente existir, estar. Essa é uma prática, tem várias outras, a prática da reflexão, por exemplo, que não precisa ser uma meditação, mas você parar para pensar como andam os seus atos, o que você pode fazer para melhorar isso, já é uma prática de conexão. Você olhar para dentro de si, você ter um conhecimento do porquê das coisas e você sempre criar ações de melhoria para que você se torne um ser humano melhor. Isso também faz parte de práticas do pilar espiritual. E do que eu venho falando aqui, todas essas práticas somadas me trouxeram assim, um divisor de águas muito grande. Eu me tornei uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que sabe lidar melhor com os problemas, que consegue enxergar melhor as oportunidades, elaborar isso e sempre dar um passo adiante. Então isso abre muito um horizonte, uma visão ampla. O pilar financeiro, então, o último dos pilares, dos 5 pilares da vida. E eu inicio falando por que ele é o último, né? Tem muitas pessoas, e eu já fui assim, que priorizam a questão financeira. Não, primeiro eu preciso ficar rico, e aí automaticamente as outras coisas vão vir. E na minha visão e no entendimento que eu tive com todo esse estudo que eu fiz e de práticas que eu fiz, então eu já tive de um lado de fazer práticas partindo da parte financeira, partindo do pilar financeiro, e ter alguns resultados que acabavam rebaixando muito ou prejudicando muito os outros pilares. E eu acabei entendendo que se você prioriza os demais pilares, e não que você está deixando de lado o pilar financeiro, pelo contrário, mas você tem bem embasado todos esses 4 pilares aqui, físico, emocional, familiar e espiritual, o pilar financeiro vai ter um suporte muito grande para que você consiga crescer, prosperar de uma forma muito harmoniosa. Então, no pilar financeiro, além, claro, do meu trabalho formal, que eu me aplico, me dedico, sempre
tento manter o maior foco possível, fazer a maior entrega possível de valor, quer seja num projeto à parte, quer seja no trabalho formal como seletista. Eu sempre vou fazer o máximo para entregar valor para a pessoa que está esperando isso, que eu tenha um contrato ou não. Então, sempre o pensamento que eu tenho é um pensamento de fazer o bem, acrescentar, agregar valor, independente se naquele momento eu acho justo ou não a forma que eu estou sendo tratado, ou se eu acho justo ou não o salário que eu estou recebendo. Eu enxergo que essa é uma vertente à parte, que eu tenho que saber me organizar e saber elaborar para evoluir. Se eu não estou sendo remunerado tanto quanto o valor que eu entrego, na minha própria visão, eu tenho que conversar isso, fazer um novo combinado, um novo contrato, ou seguir para um próximo contrato. Então, se eu tenho isso dentro de mim, eu que tenho que conseguir trabalhar isso, para que eu não fique com essa sensação de insatisfação ou de injustiça. Ainda no pilar financeiro, um ponto bem interessante que me abriu muito a mente é você trabalhar com múltiplas rendas, você não ficar preso a um só ponto. Em especial com o advento dessa crise sanitária que nós tivemos, ficou bem evidente que se você depende de uma coisa só, você pode perder o chão rapidamente. Então, você ter mais de uma vertente de investimento, de renda passiva, um projeto à parte que seja em curto, médio ou longo prazo, te dê algum retorno, é uma segurança a mais para momentos como esse e um complemento para que você possa ter mais tempo para os outros pilares, né? Uma coisa que eu também percebi relacionada ao pilar financeiro é que uma renda bem trabalhada consegue te dar o equilíbrio necessário para você viver de acordo com o seu propósito. Não é necessariamente uma premissa para todos os objetivos de vida que todas as pessoas têm, ser rico. É o que eu sempre comento, ser milionário simplesmente de forma desproposital, não, eu simplesmente quero ter dinheiro, quero ter milhões. Mas o que isso vai te trazer de fato de benefício a seu propósito de vida? Você simplesmente ter dinheiro por ter dinheiro não faz muito sentido se você for pensar de forma racional. Você pode viver experiências, você pode ter uma vida harmoniosa, muito congruente com o objetivo que você tem encontrado com o seu propósito de vida, não sendo milionário. Mas se o seu propósito está ligado a isso, ótimo, não há problema algum. Não há problema em se ter muito dinheiro. O problema é não ter propósito para esse dinheiro. Então, com a base desses pilares, as transformações que vieram acontecendo na minha vida foram enormes. Desde uma saúde mais equilibrada. E aqui eu sempre digo, pessoal, que seguindo essas práticas não é que você não vai ter momentos de recaída. Então, eu nunca vou ficar triste, Joel. Eu nunca vou ter um momento que eu vou estar com um pouco menos, talvez, de dinheiro, ou que eu vou ter uma briga, ali uma discussão com a minha família. Não é isso. Isso é utópico pensar dessa forma. Só que você começa a elaborar isso muito mais rápido, ou seja, você consegue resolver os problemas de uma forma mais rápida e mais consistente, não é varrer para debaixo do tapete. E você também consegue ter mais tempo de harmonia do que tempos de discussão por qualquer motivo, tempos de desequilíbrio. Então é para isso que serve. Mas a evolução é constante. E eu sempre comento que a nossa jornada terrena aqui não é com a finalidade de perfeição, mas sim de evolução. Então a gente não tem que buscar, esperar, ter essa expectativa de perfeição. Isso nunca mais vai acontecer. Não, a gente tem que evoluir e fazer as coisas da forma correta, no sentido de, se eu errei de uma forma, eu repenso, eu analiso, eu tento de uma outra forma, que não quer dizer que eu não vou errar mais, mas eu estou errando diferente, digamos assim. Isso quer dizer que eu estou evoluindo. Bom, referente aos pilares da vida, é isso que eu queria acrescentar aos vídeos que já tem aqui no canal. O vídeo acabou ficando um pouquinho mais extenso, que eu trouxe alguns detalhes aqui relacionados à minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvidas ou querem falar um pouquinho da rotina de vocês, o que vocês já têm inserido na rotina de vocês relacionado aos pilares da vida, é legal para analisar e saber se você está se aplicando em cada um dos pilares para ter uma vida consistente, abundante e harmoniosa. É isso que eu gostaria de trazer hoje. Fica aí a reflexão para vocês.
Tenha uma semana de muita luz e seja inabalável. Até o próximo vídeo, pessoal.